A investigação secreta da explosão de um míssil de propulsão nuclear russo. Uma explosão acometeu uma base naval russa e 5 cientistas foram ceifados, e um pico curto e inexplicável de radiação surgiu na pequena região de Nilnoksa. As informações demoraram a surgir e foram confundidas por relatórios conflitantes, vindos diretamente da Europa e da própria Rússia. O fato ocorreu em 8 de agosto de 2019, e um míssil conhecido como Burevestnik ou Skyfall. Em 2018, um ano antes, o presidente Vladimir Putin disse ao parlamento da Rússia que o país estava desenvolvendo um míssil que é impulsionado por um reator nuclear a bordo e pode ter alcance ilimitado, uma tecnologia ilimitada somente a submarinos na época. Como as informações oficiais sobre a causa eram absolutamente escassas, pesquisadores independentes levantaram maneiras de obter mais detalhes sobre a explosão. Após levantamentos, constatou Burevestnik a partir de locais diferentes na Rússia. A inteligência do governo americano determinou um dos primeiros testes, o de Pankovo. Foi o único que possivelmente deu certo, os outros 3 fracassaram. A explosão aconteceu em uma instalação militar na área de Arkhangelsk, no noroeste da Rússia, especificamente na região de Nilnoksa, local que abriga o Instituto de Pesquisa Científica de Física Experimental, um dos principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da Marinha Russa. Um dia após a explosão, a agência nuclear da Rússia, Rosatom, disse que um acidente aconteceu durante testes em um sistema de propulsão líquida envolvendo isótopos, e mais tarde acrescentou que o incidente aconteceu em uma plataforma offshore. Não demorou muito para que o Serviço Federal Russo de Hidrometeorologia e Monitoramento Ambiental do Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Rússia detectou um breve aumento na radiação gama, em 16 vezes o nível normal, na cidade de Severodvinsk, cerca de 30 quilômetros a leste de Nilnoksa, e por meio de amostras de chuva e ar, diversos isótopos de estrôncio 91, bário 139, bário 140 e lantânio 140 foram identificados. A enorme explosão da plataforma naval de Nilnoksa, que outros dizem ter ocorrido em um navio de pesquisa, acarretou em 5 cientistas mortos. Até hoje não se sabe ao certo se perderam suas vidas com a radiação ou jogados da instalação. Vários pescadores locais testemunharam uma coluna de água branca e espumosa de 100 metros subir em direção ao céu após a explosão, e outros acreditam ter visto um grande buraco na lateral do suposto navio ou plataforma. Poucos detalhes são conhecidos sobre a pesquisa dos cientistas no Instituto da Marinha, mas as considerações sugerem que os isótopos detectados teriam sido criados no núcleo do reator nuclear do míssil 9M730, que produz energia dividindo átomos de urânio em uma reação em cadeia. Esses isótopos teriam sido liberados após a explosão. As investigações da inteligência europeia, americana, com base em relatórios russos e as condições do ar e das chuvas pela região, sugerem que os médicos locais tinham vestígios de césio-137 em seu tecido muscular. Uma autoridade nuclear norueguesa na época detectou um aumento inexplicável de iodo radioativo 131 a quase 700 quilômetros de distância em Severodvinsk após a explosão, mas isso pode ser de outra fonte, o iodo 131, liberado em pequenas quantidades durante a produção de radionuclídeos para fins medicinais, evidências realmente estranhas. Há uma explicação alternativa para esses aumentos e surgimento de iodo 131. Para Boris Zuikov, chefe do Laboratório de Complexo de Radioisótopos do Instituto de Pesquisa Nuclear da Academia Russa de Ciências em Moscou, se uma explosão danificasse a carcaça de um reator nuclear em vez do núcleo e causasse um vazamento de gases nobres radioativos, que são um produto da fissão, quando os núcleos chegassem ao detector em Severodvinsk, eles teriam decaído para deixar precisamente os isótopos observados. Entretanto, as evidências circunstanciais apontaram para danos ao núcleo de um reator. A Rússia negava o tempo todo que estivesse testando um míssil movido a energia nuclear.
Pouco se sabe sobre o míssil Burevestnik, mas especialistas especulam que ele poderia usar propelente líquido para voar, e então usar um reator nuclear compacto para aquecer o ar disparado, a fim de sustentar o voo potencialmente por dias. Imagens de satélite de Nilnokska, tiradas horas antes e depois da explosão, também apontaram fortemente para um teste de míssil. A existência de um navio na costa marítima é um grande indicador disso. Como a Rússia sempre negou um teste do tipo, o que mais poderia ser? Um dispositivo de reator que esteja sendo testado, sem proteção adequada. Esses mísseis também são geralmente testados em lançadores terrestres, em vez de plataformas no mar, e a instalação de Nilnoksa estava visível na costa, contramão às preocupações da Rússia. De acordo com Michael Kaufman, pesquisador e especialista em Rússia e do Wilson Center em Washington, tudo leva a crer que a explosão ou vazamento provavelmente não era de um sistema de propulsão nuclear que explodiu durante algum teste de míssil. Outras opções incluem um torpedo movido a energia nuclear, um reator nuclear submarino pressurizado para alimentar a infraestrutura submarina ou um pequeno reator para aplicações espaciais, mas tudo ainda é um mistério. Nos eventos seguintes à explosão, fatos suspeitos ocorreram. A organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, uma agência internacional que detecta os dias seguintes, alimentando especulações de que as armas secretas estavam envolvidas. Uma suposta medida preventiva de evacuação, como os russos falaram na época, foi colocada em prática para evacuar a população da área de Nilnoksa por trem e comboios terrestres. Apesar dos fatos, não se pode descartar nada. O mundo conhece o histórico de negligência e testes mal-sucedidos da Rússia, que remontam à era soviética. Tão logo há motivos para duvidar do possível teste do míssil de propulsão nuclear russo Burevestnik, que emitiu radiação 16 vezes acima dos níveis normais. Em comparação com o desastre de Chernobyl, a radiação gama emitida era de 7.000 vezes acima das concentrações normais. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.